Programa Brasil em Ação. Apresentação: Ivaldo Tenório. Um homem que não tem papas na língua, que fala a verdade. Saúde pública, transporte, educação, beleza urbana, política e muito mais. Ivaldo Tenório não está aqui para passar manteiga no bigode do leão, porque com ele é prego batido e ponta virada. TV Clique Brasil, a TV da família brasileira. Olá, muito boa noite, família brasileira. Para quem não me conhece, sou eu, o Ivaldo Tenório, e esse é o programa Brasil em Ação. Esse é o programa da família brasileira. Gente, hoje estou feliz, estou honrado de receber mais uma vez no nosso programa ela, Ana Carla de Queiroz, uma advogada criminalista. Doutora, muito boa noite, tudo bem? Boa noite, muito boa noite para todos que estão nos assistindo. Quero dizer que é uma honra estar aqui e agradecer o convite. Nós que agradecemos por a senhora estar aqui com a gente. Doutor, vamos abordar um assunto sobre a Lei Maria da Penha? Vamos? Claro. Doutor, por que é que está tendo tanta violência contra a mulher? Por quê? Então, o que acontece? As pessoas banalizam a lei. Elas não sabem que essa lei foi criada para favorecer a mulher. E existem, lógico, mulheres que aproveitam dessa lei também, mas é a grande minoria. O que acontece é aquela pessoa que dá um safanão na mulher e fala assim: olha, mas eu só puxei o cabelo dela. Só essa puxão de cabelo dela, você corre o risco de pegar 2 anos de prisão. Nossa. E a Lei Maria da Penha, ela é uma lei que ela não permite substituir a pena de prisão. Ela não vai substituir por medidas cautelares, ela não vai substituir por medidas restritivas de direito. Ela vai manter a prisão. Mesmo que a pessoa seja primária, tenha uma quantidade de pena menor e que possa cumprir um regime aberto. Mas segundo reza a lei, ele vai estar cumprindo prisão. Doutora, para aquela mulher que vive o tempo todo nos sofrendo nas mãos daquele sujeito, apanhando, sendo açoitado o tempo todo, qual é a melhor forma para ela se proteger dele? Olha, primeiramente ela tem que deixar ele. Não dá para ela viver com uma pessoa assim, sabe? Bateu uma vez, pede perdão, ele vai bater a segunda, a terceira, a próxima, quem sabe vai até matar. Aumentaram recentemente a pena para o feminicídio. Parece que o feminicídio aumentou junto com a pena que eles colocaram. A pessoa, quando está assim com problema com a mulher, ela não vê nada. Ela se embriaga, ela coloca a culpa na embriaguez e vai fazer a maldade que ela quer, sim. No caso que você tinha perguntado, porque esse caso que eu perguntei, por que tantas mulheres sofrem tanto na mão desses homens e nunca deixam nunca se repara? Por quê? Sim. Então, é esse o problema. A pessoa sofreu a violência, ela tem que ir numa delegacia, uma delegacia da mulher, que hoje nós temos delegacia da mulher em todos os lugares. 24 horas não são em todos, mas o pessoal pretende manter isso, né? Em breve. E ela vai pedir uma medida protetiva. Ela, dizendo apenas o que ela sofreu, vamos supor que foi uma lesão corporal. Eu levei um soco. Faz o exame de corpo de delito. Eu sempre digo, faz o exame. Porque se não tiver exame, pode ser desclassificado a lesão corporal. Coisa que eu já fiz. Já consegui desclassificar uma lesão corporal porque a pessoa não fez exame. Mas enfim, porque eu trabalho tanto para a mulher quanto para o homem, aquele que é acusado. E assim, para evitar tudo isso, a mulher tem que ser independente. Ela precisa
Não se pautar na vida dela com o marido. Ai, sem ele eu não sou nada. Não é isso. Por quê? Ela tem que ter a consciência. Não tá dando certo? A fila anda. Entendeu? Procura outra pessoa. Vai ser feliz. Não fica ali se lamentando. Daqui a pouco volta de novo com a pessoa. Se voltar, na certa, é outra delegacia, ou quem sabe até o cemitério. Doutor, uma pergunta que os telespectadores querem saber. Pelo exemplo, está só os dois dentro de casa. Aí ele machuca ela, ou ela machuca ele. Aí estão machucados os dois. Só que ela vai fazer um exame de delito. Vai lá no boletim de ocorrência. Só que na verdade não teve provas lá. O que é que pode acontecer se não teve provas? Se alguém presenciou alguma briga deles? Como funciona isso, doutora? Então, a questão é, a lei hoje permite que a palavra da vítima, com mais um conjunto probatório que seriam as marcas, né, das agressões, seja considerado já ali uma ameaça, uma agressão. Então a palavra dela, não assim, o pessoal fala, não, só a palavra resolve. Aí ele me xingou. Não só a palavra resolve. Mas pelo fato dela ter ido, feito o exame de corpo de delito, isso aí já comprova tudo. Mesmo que não apareça nada, ela foi na delegacia, ela fez o exame de corpo de delito, fez a queixa que ela deveria fazer e basta. Muitas vezes aí ele é intimado, vai lá, não é? Peça depoimento. Aí o delegado pergunta assim, tinha alguma prova? E fala não. O que fazer para provar aquilo ali? Eu vou te falar, eu ainda não descobri. Eu acho que é por esse motivo que está tendo muitos processos arquivados por causa de provas. É isso aí, como fazer assim? Na verdade, o que acontece? As pessoas, por exemplo, até um crime de ameaça. Se ele manda uma mensagem pelo celular e fala assim, olha, eu vou matar você. Porque é aquilo que eu falo para os meus clientes lá. Eu falo assim, olha, você nunca diga, eu vou matar. Você pode estar pensando nisso, mas não é o que você faria. Entendeu? Porque quem ouviu, ou principalmente a justiça que ouvir, ela vai entender que ele ameaçou. Ele vai responder por uma ameaça. E o processo não vai ser arquivado. Os processos são incondicionais. Incondicionados, desculpa. Então, o Ministério Público segue e todos os processos sobem. Eu atuo bastante no município próximo aqui e tem muito disso. A pessoa fez um boletim pela internet, o processo sobe. Então, tem processo e tem muito. Agora eu quero fazer uma pergunta. A maior parte de brigas que acontece por causa de quê? Dinheiro, ciúmes de algumas mulheres, de alguma coisa que acontece. Por que será que tantas brigas, tantas confusões que acontecem? O que eu vejo muito são, às vezes, por parte do homem. Às vezes ele trabalhou, passou ali no bar, bebeu, já tá cansado, chega em casa, aí a mulher já tá chateada porque ficou esperando ele não chegou, e aí começa uma discussão. Uma simples discussão já leva a isso. O que acontece também, no caso, eu tenho, assim, casos de Maria da Penha, não é só a mulher e o homem. Maria da Penha é o irmão com a irmã. Eu tenho um caso desse, que o irmão discutiu com a irmã, teoricamente os dois se pegaram, né? Só que ele deu um murro nela. Então quem que ficou com a marca? Ela. O que ele está respondendo? Lesão corporal. Só que não é uma lesão corporal simples. A lesão corporal simples, a pena mínima, são 3 meses. Para ele que nunca passou pela delegacia, nunca teve nenhum problema. Agora, no caso da Maria da Penha, hoje são 2 anos a pena mínima. Sério? Sim. Só que assim, 2 anos ainda se encaixa naquilo que eu te falei, no regime aberto. Mas vamos supor que não seja só uma lesão corporal.
Não, ele me ameaçou, ele... Aí vai juntando. A ameaça também é um crime, não é isso, doutora? Sim, ameaça é um crime. É um crime. É um crime. Doutora, muitos deles às vezes bate na mulher, barbariza, fala palavrões, aí fala no outro dia que foi a cachaça, foi a bebida. Aí eu pergunto para a senhora, e a senhora olhasse nessa câmera, que conselho a senhora dá para essa mulher, essa vítima que está aí? Olha, o conselho que eu dou é que antes de você amar uma pessoa, você tem que amar a si mesmo. E às vezes até os seus filhos, que você tem que pensar nos seus filhos. Porque o que eu vejo muito, o marido comete um feminicídio na frente do filho. Esse filho nunca mais vai viver. Olha, não consigo nem imaginar. Por eu trabalhar com isso, eu vejo muito disso. Mas, assim, às vezes eu passo dias ainda com aquelas imagens na minha cabeça dos processos. Então, eu penso, não seja mais uma. Não faça parte da estatística. Muda de vida. Sai fora. Tem muita gente por aí, entendeu? E se acontece isso, ele não é sua tampa. Não pensa nisso. E também não pense assim, eu sou uma frigideira. Porque todo mundo tem uma tampa, até a frigideira. Doutora, temos casos que acontecem que eles batem, aí depois falam assim, meu amor, eu te amo, você é o amor da minha vida. Vai lá retirar a queixa. Tem como retirar a queixa novamente? Não tem como retirar a queixa. Sério, não tem? Não tem. Inclusive, eu tive um caso recente assim, que aconteceu em 2023, para você ver, demora, mas chega. Uhum. E a audiência dele foi semana passada. Era lesão corporal de natureza leve, que seria, naquela época não tinha mudado a lei, então a pena mínima eram 3 meses. E ele voltou com a esposa, depois de uns 4 meses, isso foi em 2023, ele voltou com a esposa e continuou respondendo o processo. Agora chegou a hora da audiência, e ela alegou que estava com ele, já tinha voltado com ele, que não queria que ele fosse processado, mas ele, teoricamente, perdeu o réu primário, na prática, né, melhor dizer. Ele perdeu o réu primário e vai responder 4 meses no regime fechado. Desculpa, no regime aberto. Aí o que eu digo? Ainda não. Porque eu estou recorrendo dessa decisão. Porque assim, a gente entende que ela quebrou a medida protetiva. Né? Então tem muita coisa aí para se argumentar. E eu procuro sempre tentar fazer o melhor para o meu cliente. Neste caso, eu recorro para o Tribunal de Justiça, porque 4 meses podem ser vistos como uma absolvição. Caso contrário, o réu primário dele já era. Nesse caso, se por exemplo a mulher dá uma chapuletada no caboclo, ela também pode sofrer essa pena também ou não? Ela sofre. Porque, pelo exemplo, aí ela vai lá, e uma mulher até grandona, fala, você é pequenininha, vou dar uma... E aí ela pode sofrer. Então, o que acontece? Sim. Né? É aquilo que eu te falei. Tem um artigo 129, Uhum. lesão corporal, que é o simples, que a pena era 3 meses. O artigo 129, parágrafo 9º, ele era pena também de 3 meses. Aí eles criaram um 13º, que a pena começava com 2 anos. Nossa. Como a gente falava assim, em razão da pessoa ser mulher. Então, quando você ia defender a pessoa, você fala assim, olha, se você inverter a posição, ela também poderia ter feito. Então, descaracteriza em razão dela ser mulher. Então, eu conseguia desclassificar para o 9º. O que aconteceu? O parágrafo 9º começou a ter a mesma pena que o 13º. Então, não adianta nem reclamar. Aí, o homem que comete esse tipo de coisa, a mulher, quer dizer, que comete esse tipo de crime contra um marido, ela estaria, sim, no artigo 9º, que é em violência doméstica, e não em razão dele ser mulher. Mas ela não tem as mesmas restrições que tem, ela vai seguir um ordenamento jurídico normal, né?
processo comum. Não é a Maria da Penha, é aquilo que eu te falei, ela tem restrições, ele não pode recorrer ao 89, da Lei 9.099, que é aquele que suspende o processo, suspende a pena, sursis, nada. Ela já pode. Porque tudo isso está na Lei Maria da Penha. Olha, a entrevista está ficando muito boa. Eu quero mandar um recado para você, ó, Machão. Você, brabão. Principalmente você, desse Nordeste aí, que tem muitos ignorantes. A mulher lava, passa, cozinha. Dá o melhor dela para você. E você, seu canalha, você chupeta, bafulete, você bate, você humilha, você judia, você mete um par de chifre nela, você tem que ir pra cadeia, chupeta, vagabundo. Isso é a minha opinião, doutora. Mas tem muitas mulheres que sofrem pra caramba e elas não sabem procurar os direitos delas, não é, doutora? Não sabem. Não sabe. Vai numa delegacia, procura um advogado, né? O advogado, às vezes, ele nem... A mulher que vai fazer esse boletim de ocorrência, ela não precisa nem de advogado. Ela vai lá, faz o boletim de ocorrência e a ação segue, né? A não ser que ela queira ter um amparo maior, que contratar um advogado para fazer parte, ajudar a acusação, né? Ser o assistente de acusação. Mas, assim, ele vai precisar de um advogado com certeza. Doutora, em cada estado brasileiro tem uma cultura diferente. E eu conheço alguns estados pela aí tem muitos machistas, né? Cara que fala, mas que machão. Aí fala assim, hoje eu vou sair, vou curtir, vou dançar um forró. Aí sai hoje, ó, chega amanhã. E a coitada fica lá esperando. E ele voltando para casa. Um dia, 2, 3 dias, sofrendo, que nem sequer tem coragem de ir numa delegacia, procurar um advogado, pedir né? Então, doutora, uma pessoa dessa tem que fazer o quê? Tem que ficar mais orientada, né, doutora? Pergunta para uma amiga, né? Hoje isso. As coisas estão mais assim... É o YouTube, né? As pessoas procuram, pesquisa lá no Google, né? É sobre o que fazer, né? É muito difícil, realmente, às vezes é aquilo que o senhor falou. É complicado você achar uma maneira, ou até coragem, né? Muitas falta coragem. Às vezes ela fala, mas o que eu vou fazer sem ele? Quem que vai me ajudar a sustentar as crianças? Mas é assim, tem que pensar o que as crianças vão fazer sem ela. Porque se chegar ao extremo, né? Infelizmente é o óbito que vem. Doutora, a senhora como advogada criminalista, eu faço uma pergunta. Onde é que a violência contra a mulher está? Está na classe média, alta, está nos jardins? Onde é que está a violência? Em todas as classes. A gente fala assim, não, são as pessoas simples, periferia. Não, em todas as classes tem. Você vê o caso da Ana Hickman. A Ana Hickman, ela falou depois que, assim, ela viu que não dava mais para ficar com o marido. Porque ela não falou. E as pessoas que não falam? Né? Você vê muitas pessoas, assim, que aparecem na mídia, que tá com uma pessoa, outro dia tá com outra pessoa. Por quê? Porque ela largou daquela pessoa por algum motivo. E com certeza foi algum tipo de violência doméstica que ela sofreu. Só que ela não fala. Então, é aquilo que eu falo. Em todas as classes. Isso não é uma questão social, econômica. Não. É uma questão de... Como é que eu posso dizer? É aquilo que eu falo, né? Tudo já vem de berço, né? Já vem de uma cultura que você tem. Então, às vezes a pessoa tem uma condição financeira boa, mas não foi isso que ela aprendeu com os pais. Ela aprendeu a ser um machão. Doutor, e quem sofre são as crianças, né? No meio daquela violência toda. E, do seu ponto de vista, aquelas crianças têm que ser aparadas por alguém, como algum psicólogo, alguém, o que pode fazer? Porque vê aquela violência toda, né? Sim, quando acontece isso, a própria justiça oferece lá o município, né? O pessoal que cuida mesmo do psicólogo, né? Faz
Eles fazem laudos, né, para saber como que a pessoa tá, o que aconteceu, né, qual foi o impacto daquilo na vida da criança. E a maioria das crianças, se é uma coisa muito leve, acaba voltando para a família. Se não é, acaba ficando com o avô, ou até mesmo os pais acabam perdendo, né, o pátrio poder e vai para um orfanato. Muitas pessoas agressivas assim, será que foi porque no tempo que ele era criança presenciou muitas agressões dos seus pais, das suas mães? Será que é isso que ele trouxe para a vida dele? Será que foi isso que ele aprendeu? Eu acredito que isso contribuiu, sim. Porque você cresce vendo aquilo. Você cresce vendo a pessoa gritando. Você cresce vendo a pessoa batendo. Se é um menino, ele fala assim, ele bate, eu acho que eu vou poder bater. Assim, inconscientemente ele vai crescendo com isso. Eu acredito que realmente isso coopera. Não é só isso, não. Mas coopera. Se não fosse a Lei Maria da Penha, como era que estavam nossas mulheres hoje? Complicado, né? Está muito complicado, não é? É porque assim, né? É aquilo que eu te falei, como eu trabalho na área, foi uma lei excelente que veio para beneficiar as mulheres. Por quê? Porque a Maria da Penha mesmo, ela sofreu muito e houve tentativa de homicídio contra ela. Nossa. Ela ficou de cadeira de rodas e ninguém fazia nada. Ela Não pedia fazia socorro. nada. Ela pedia socorro e ninguém fazia nada. Então, criaram essa lei justamente moldando tudo que ela passou. E dos anos para cá, que foi a lei já tem praticamente 20 anos, né? Ela é de setembro de 2006. Eles vão fazendo emendas, né? Porque a lei em si, ela rege, mas ela segue também o tipo penal que está no Código Penal. Então, assim, eu acredito que muitas mulheres não estariam mais aqui hoje, se não fosse Maria da Penha. Agora eu vou abordar um assunto que a senhora vai falar para nós, que é assim que a senhora vai concordar comigo. Muitos casamentos sendo destruídos hoje. Será que é esse bichinho aqui? Chamado celular? Será, doutor, o que é? O celular, porque tem muitas coisas, né? O telefone celular, né? Que muitos marcham, pegam o telefone, põe debaixo do travesseiro, outros escondem, né? Então, uma vida dessa, pra quê? Doutora, o que a senhora acha? A senhora acha que o telefone celular complicou a vida de muita gente? Olha, eu acredito que como tudo que foi ocorrendo conforme a evolução, as coisas vão ficando difíceis, né? As crianças não falam mais com a gente. As crianças, elas sentam na mesa com o celular na mão. E a gente também senta com o celular na mão. Mas assim, eu acredito que isso não seja um motivo maior de existir a violência contra a mulher. Eu acredito que coopera sim. Existem pessoas que são extremamente ciumentas. E você tá aqui, não sai do celular. Aí a sua esposa fica olhando e fala, mas que tanto ele tá no celular? Aí ela fala, me empresta seu celular. Agora não. Tá com senha. Né? Então acontece que a pessoa fica nervosa. No caso, o homem, ele é diferente, né? Porque ele externa mais o nervosismo dele. Né? A mulher grita, tal, né? Esperneia, mas o homem não. O homem já pega o celular, já briga, já toma o celular, joga longe, né? Aí é onde começa a briga dos casais. Eu já ouvi algumas pessoas falar, o telefone é uma coisa minha, uma coisa privada, mulher nenhuma não pode pegar meu telefone, minha mulher não pode pegar. Então se a mulher não pode pegar, ele também não pode pegar o telefone dela também. Você concorda?
Claro, eu concordo, mas eu acredito assim, é pessoal. Porém, você tem o meu esposo tem as minhas senhas, né? Ele pode mexer no que ele quiser, às vezes meu celular toca, aí ele fala, fulano tá ligando para você, ele não atende, porque assim, é uma questão de respeito. Poder você pode, então só de saber que você pode, já é satisfatório. É uma questão assim, como é que eu vou dizer? A mulher mostra e o homem não. É complicado. Porque muitos falam assim, eu tenho meu telefone, a senha do meu telefone sei o que sei, a minha mulher não sabe, meu filho não sabe. Na minha opinião, está errado. Não está errado? Eu concordo. Porque se eu tenho meu telefone, a minha mulher, claro, tem que ter sim, acesso a senha do meu telefone, a minha filha. Porque se eu não tem algo lá escondido, eu vou guardar pra quê? Eu mesmo, quando chego no trabalho, o telefone fica jogado lá, fica à vontade. Às vezes, tem pessoas sem noção que até mandam uma mensagem que não tem nada a ver, mas a mulher vai ver aquela mensagem. Mas aí... Ela vai ver que nós não correspondeu àquela mensagem. Exatamente. Ela vai querer... responder. Ela vai saber que você fala assim, não, o meu marido, ele é honesto. Eu sei que o meu marido é honesto. Agora, se é o homem que vê essa mensagem, ele não vai achar. Pelo exemplo, aí eu tenho as minhas redes sociais, que tanto eu mexo nas redes sociais, como ela mexe. Só que nas minhas redes sociais, muitas vezes eu vejo pessoas do outro lado com gracinha como ela. Eu tô de boa, por quê? Porque ela não correspondeu àquele sujeito. Ela apenas leu a mensagem, mas ela ignorou. Agora, o cruel é quando o sujeito vai lá e corresponde àquela mensagem. Então, esse caso aí é um caso muito complicado, né, doutora? É muito complicado demais. Olha, às vezes eu acredito que, vamos supor que ela tenha respondido, mas assim, olha, não entendi, o que você tá querendo? Sabe, o que você quer mesmo que tá me mandando mensagem? Então, e você vai achar que ela tá interessada porque ela quer saber o que a pessoa queria. Você entendeu? Eu acho que é uma questão de ponto de vista, de quem olha. Então, às vezes a pessoa, por exemplo, eu sou uma advogada, aí alguém me manda uma mensagem e fala assim, olha, eu tô com uma dúvida. E aí eu vejo se, dependendo, sabe, assim, eu respondo pra pessoa. Mas, meu marido tem acesso às minhas redes sociais, não tem problema nenhum. Tá certo que ele tem um pouco de ciúmes. Doutora, o tempo está chegando, né? Tá boa demais. Mas deixa uma mensagem para essa mulher aí, que está aí, ó. Isso. Por alguma situação difícil. Chega bem na câmera, claro. Fala aí, doutora. Deixa uma mensagem aí. Nessa câmera aqui, doutora. Tá ótimo. Olha, o que eu posso dizer para você, mulher, que passa por esse problema doméstico, uma outra, gente. Tem tanto homem por aí. O pessoal fala que não tem, mas tem sim. Entendeu? Então, sai fora. Porque se ele não fez coisa mais grave com você, na próxima ele vai fazer. E corre o risco de ele cometer um crime de homicídio, não, feminicídio. Tá? Cuja pena é no mínimo 20 anos e no máximo 40. Ou seja, ele vai pegar no mínimo 20 anos, que não vai ficar só nisso, porque existem muitas qualificadoras. Então, pensa, se você quer isso, que seu filho perca você como mãe e o seu pai na cadeia. Não, então muda que ele esquece. É isso. Gente, o recado foi dado. Isso foi mais um programa com essa advogada muito competente, experiente, uma pessoa do bem. Gente, valeu e até lá. E vocês procuram ela aí nas redes sociais que está passando no rodapé, tá? Porque vai ser muito importante para você. Tchau, fui. Programa Brasil em Ação. Apresentação: Ivaldo Tenório. Um homem que não tem papas na língua, que fala a verdade. Saúde pública, transporte, educação, beleza urbana, política e muito mais. Ivaldo Tenório não está aqui para passar manteiga no bigode do leão, porque com ele é prego batido e ponta virada.
TV Clique Brasil, a TV da família brasileira.